Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Ora então, muito boa tarde ou boa noite, não sei, estamos aqui dentro do Teatro Politeama, mas estamos aqui num camarim, nós nem sabemos se é de tarde, se é de noite, se é de manhã, isto é 24 horas, é uma fábrica que aqui está. O teatro é uma coisa que não tem horas, não é? Com certeza. Nós entramos aqui, perdemos a noção do tempo e depois quando saímos é que vemos o que o tempo está lá fora. E eu estou aqui como um dos principais operários desta fábrica de teatro, de seu nome João Frisa. João, bem-vindo ao Confessionário do Sr. Bispo. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Espero que tenhas muita coisa para confessar. Não é assim que funciona. Isto funciona assim. Eu aqui nesta pequena conversa, nesta conversa informal, tenho só uma pergunta. A pergunta é essa de onde surge tudo. E que é, como é que tu chegaste ao Fátima? Bem, temos que recuar a de seres tu criança, provavelmente. Yeah. Ou seja, imagina que toda a tua vida foi uma sucessão de acontecimentos destinado a desembocar no Fátima Opera Rock, musical de Filipe Laféria. Como é que tu me contavas essa história? Pois olha, há uma parte da história que eu acho que não sei muito bem contar, porque ela nasceu comigo e eu acho que não tenho muito bem memória, mas eu tenho, ou seja, a minha primeira memória de ser teatreiro, digamos assim, remonta ali um bocadinho à altura do infantário, onde todos os putos tinham o recreio, ou seja, havia N atividades, e a minha atividade favorita era sempre o cantinho dos disfarces. Havia um cantinho dos disfarces, e eu sei que era ali de que eu permanecia 90% do meu tempo, enquanto me deixavam, era ali que eu estava no cantinho dos disfarces e vestia, despia, fazia não sei o quê, fazia não sei o que mais, e depois era o dia do pai e eu levava o meu pai para se mascarar também no cantinho dos disfarces, era o dia da mãe, eu levava a minha mãe e andávamos sempre nisto. Teatreiros à força. Curiosamente, depois era muito medricas e tinha muito medo quando era carnaval e apareciam pessoas mascaradas ou não sei o quê, eu não gostava nada, mas quando era eu a mascarar-me aquilo tinha outro sabor. Depois, se formos evoluindo aí pela vida fora, eu fui sempre, mesmo na escola, eu arranjava sempre forma de apresentações de trabalhos, coisas que tivéssemos que falar, ser sempre uma coisa sempre meio teatral. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez ganhei um prémio qualquer na escola, já nem sei como é que aquilo se tratava, porque um trabalho de inglês, que era sobre a monarquia inglesa, e então eu arranjei uma rainha, um boneco da rainha de Inglaterra, meti num carro telecomandado, e a rainha entrou pela sala, e não sei o que, aquilo foi uma manhã da série. Portanto, eu tive sempre esta coisa de ser muito teatral, mesmo sem saber o que é que isso era? O que é que isto era, não é? Portanto, é uma coisa que é um bocado intrínseca. Depois lembro-me a minha avó conta-me muito isto, que portanto, a minha avó trabalhava numa Câmara Municipal, e eu ia com ela, saía da minha escola primária à tarde, ia ter com ela lá ao serviço, e ficava horas, havia máquinas de escrever, a escrever à máquina peças que eu inventava, ou então a pedir a alguém que lá estivesse, enquanto eu não sabia escrever, que me escrevessem, eu ditava e aquilo acontecia e escrevia. Portanto, foi sempre uma coisa assim muito, muito teatral. E a minha avó tem muita responsabilidade nisto, porque é a minha avó, em miúdo, que me levava ao teatro. Portanto, eu sou de Vila Real de Santo António, uma terrinha perdida no... Era isso, que era onde eu queria voltar atrás, porque eu queria localizar isto um bocadinho, localizar isto no tempo e no espaço. Tu és de Vila Real de Santo António, portanto, esta história toda do infantário e da máquina de escrever e da Câmara Municipal e da tua avó, tudo isto se passa lá, tudo em Vila Real de Santo António. E vamos lá localizar aqui de outra maneira também. Com que idade é que tu estás agora? Agora em Fátima Opera Rock. 33, não é? Estás com 33. Portanto, eu sou de 91, tudo isto se passou nos anos 90. Nos anos 90. Anos 90 no Algarve. Anos 90 no Algarve. Na pontinha do Algarve. Que parece que não, mas faz muita diferença porque era muito isolado, ou seja, não havia esta coisa de... Hoje em dia tudo é mais perto, tudo chega a todo lado. Naquela altura não era assim bem que fosse, portanto era um universo próprio, claro. Não é? Quando tu dizes que a tua avó te levava ao teatro, era que teatro? Ou seja, era teatro, havia duas vertentes, havia lá um grupinho que ainda hoje existe, que perdura há anos na história, que era o grupo do Glória Futebol Clube, que é uma associação que está lá, que tem um teatro residente, e eles faziam espetáculos amadores, teatro amador, claro. E onde muitos colegas da minha avó estavam, e portanto nós íamos sempre ver aquilo, e eu adorava, ficava fascinado a ver aquilo. E depois eram espetáculos que fossem em turnê, que eram na altura muito raros,
Ainda bem que hoje continua a ser, porque continua a ser muito difícil levar essas turnés, não é? Sim. Mas eram espetáculos que eram muito raros, mas sempre que havia, nós íamos ver e aquela coisa sempre me fascinou muito. Que não era propriamente em Vila Real, ou seja, tinha isso. Em Vila Real mesmo. Mesmo Vila Real. Mesmo Vila Iam Real, em digressão e passavam sim, por passavam Vila Real. Okay. Peças muito pequeninas, com 2 atores, 3 atores. Claro, que que fosse. O José Martinho fazia muita turnê dessa na altura. Lembro-me uma vez que lá foi com a Rosa do Canto, portanto, de vez em quando ia assim umas pessoas com peças de 3, 4 pessoas, mas com umas comédias, que iam lá e tu papavas isso tudo? Sempre, eu papava sempre. Isso desde a idade, de ter idade? Desde miúdo. Depois meti-me no piano e depois, na verdade, lembro-me, o meu pai houve uma audição de piano que foi falar com a professora muito zangada, porque, tipo, está ali a pagar a mensalidade do piano, todos os outros tocavam 3 temas e eu apresentei a festa. Portanto, eu sabia tocar ali 3 ou 4 notas, porque eu estava no piano, mas eu queria conversa, eu queria falar, eu queria pensar na gala, como é que eu fazia na coisa, e vou apresentar e vou dizer assim, portanto, sempre houve esta coisa muito teatreira aqui dentro. Não te sei dizer de onde é que veio, porque acho que veio comigo, pronto. Claro, é tão inicial que nem dá para perceber como é que começou. Mas nunca ponderei fazer disto profissão, não é? Ou seja... Quer dizer, um dia has de ter ponderado, sim, não, mas muito mais tarde. Muito a miúdo. Não, eu acho que só depois, mais velhinho, já devia ter ali os meus 10 anos, aí tipo, comecei a perceber, ok, há pessoas que vivem disto, portanto isto deve ser possível, qualquer coisa aqui. Mas tudo isto... só conhecendo aquele universo que me chegava lá. Certo. Porque, repara, a primeira vez que eu venho ao teatro fora do Algarve é com os meus 15, 16 anos já. Okay. Foi aqui no Politeama a primeira vez. Vieste ao Politeama e ver um espetáculo... No coração, um espetáculo da noite já, ok. Sim. Não era um infantil-juvenil, ok. Porque até lá eu nunca tinha visto teatro fora aquele que ia lá. Agora, onde é que Filipe Lafera entra nesta história? É que Filipe Lafera com a Amália foi a Vila Real de Santo António. Oh, wow. E eu fui ver aquilo e eu achei aquilo uma coisa de gente doida, não é? E eu pensei, ok, isto existe mais do que aquelas comédias que eu conhecia até então, há aqui mais coisas para ver. Há esta coisa do teatro musical que eu não fazia ideia o que era, mas de repente as pessoas estão a cantar e a representar. Isto é muito mais giro do que aquilo que eu sabia até aqui, portanto um mundo novo a descobrir. E depois foi todo o aparato que o Filipe criou, porque o Filipe de um teatro que ainda hoje existe lá, que é aproveitado de uma fábrica do peixe, portanto de um mercado de peixe, o Filipe virou aquilo do avesso e pintou e meteu e acrescentou o palco e desceu, não sei o que, e aquilo tudo subia e descia, acontecia coisas, mas como é que está a acontecer aqui dentro, nesta coisa? Uma magia. Portanto, ali, magia. E a partir desse dia foi tipo, ok, quem é Filipe Laféria? Foi aí que começou esta coisa. Okay. E aí comecei a consumir coisas. Que idade tinhas quando lá foi o Amália? Olha, eu acho que devia ter 10 anos. Acho que não tinha mais. Sim, isto foi princípio dos anos 2000, sim, não é? 10, nasceste em 90 e pico. 10, devia ter 10, 12, mais coisa, menos coisa. Por aí, foi por aqui. E depois, pronto, aí comecei a consumir este universo de Filipe Laféria, porque depois passava na televisão, já tinha interesse em ir ver, comecei tipo, a perceber que existe aqui qualquer coisa, e foi na música, no coração, a primeira vez que eu vim aqui ao teatro em 2016. Exato, na sequência disso, portanto, 3 ou 4 anos, sim, talvez depois do Amália. Sim. Exatamente. Entretanto, estavas, imagino eu, a fazer a escola, normal? Sim. Estavas na escola. Estava. Tu tens irmãos? Tenho um irmão mais novo. Tens irmão mais novo. Que não tem nada a ver com teatro. Tem nada a ver. Mas que eu, desde miúdo, que o ponho a fazer teatro. Faz teatro à força? Fazia, meu irmão, lembro-me uma vez que fez de bengaleiro, portanto era o que eu queria fazer. Porque, entretanto, paralelo a isto, eu criei o meu próprio grupinho de teatro. Eu devia ter para aí 14 já, talvez. Ok. Isto começou assim que eu fui portanto, lá para o 5º ano, e 5º, 6º, 7º, havia um grupo de teatro da escola que estava desativado e que eu comecei a ativar. E depois, paralelamente a isso, posteriormente, comecei a criar o meu próprio grupo de teatro, com uns amiguinhos de rua, brincadeira de verão. Vamos fazer uma peça, vendemos uns bolos no verão que era para ganhar dinheiro, alugámos a sala, não sei o que, lá fizemos um espetáculo. E depois, todos os anos, até hoje, é sagrado. Este ano é o primeiro ano que eu vou quebrar isto. Até hoje é sagrado, em agosto, todos os anos eu faço um espetáculo em Vila Real só para aquele que não sai de lá, portanto, só para aquelas pessoas. Desde os meus 13 anos, para aí, até aos 33. Exato, 20 anos de espetáculos nunca mudou. E é porque isso transformou-se, não é? Começou uma coisa de miúdos amadores, claro. Depois passou uma coisa de amadores com profissionais, portanto já era só profissionais. Depois já fiz uma nota de experiências e depois já levei pessoas de cá para lá também, que foi para mim importante
fazer esse céu de ligação entre o meu eu, a minha raiz e o meu eu atual, não é? E isso continua sempre a acontecer. E depois perdi-me aqui na onda. Não, mas não me perdi eu, porque é por isso que me pagam, que não me pagam, aliás, que isto não é pago. Então, não perco, porque tu estavas naquela altura justamente em que estavas a reativar o grupo de teatro da escola, portanto estás no secundário, no princípio do secundário, reativas o grupo, que depois veio a dar, e depois crias o teu. Porque tu perguntaste-me se eu estava a estudar, exatamente. E depois surgiu ainda uma hipótese de vir fazer o secundário para a Escola de Teatro de Cascais. Ok. Começaste a pensar. Aí eu pus essa hipótese. Entretanto, eu perdi o meu pai, era ali no meu 9º ano, e a verdade é que depois já não me fazia sentido estar a sair de casa naquela altura em que estava ali tudo meio tremido, não é? Com a falta de uma pessoa importante. E acabei por não ir e fiz o secundário todo. Até ao 12º. Pois, porque tinhas posto a hipótese de fazer o 10º, 11º e 12º na EPTC, mas depois, com o falecimento do teu pai, era mau momento para sair e acabaste de ficar lá. Mas continuavas a fazer as peças com o teu grupo. E esse, sobretudo no ano do secundário, em que já tinha mais alguma liberdade, eu vinha N vezes a Lisboa a ir ver espetáculos. Comecei a vir com amigos, comecei a vir com a família que tenho cá, e aí comecei a vir e a ver e a perceber o que é que havia mundo, ou seja, e conhecer, pronto, vi todos os espetáculos do Filipe 50 vezes, mas vi muitos no Parque Mayer, vi muitos no Tivoli, portanto, tudo o que havia, eu sempre que podia, vinha para Lisboa a ver espetáculos com este sonho de um dia... por essa altura já diz-me tu, por essa altura já estava muito claro para ti que ias tentar, pelo menos, que isso fosse a tua vida. Eu não me lembro nada, mas a minha mãe diz que no primeiro dia que eu entrei aqui, que ela veio comigo ver a música no coração, quando acabou eu disse, um dia vou trabalhar aqui. Eu não me lembro disto, mas ela diz muitas vezes isso. Portanto, já, essa noção ali no meu... a partir do 7º, 8º ano, a coisa começou-se a materializar, muito com esta descoberta de que o Filipe existia, que o teatro musical em Portugal existia, e comecei a perceber, mas é giro. Eu lembro-me de pensar que o teatro musical era uma coisa nossa. Eu não sabia que havia teatro musical para lá da nossa fronteira. Porque quando eu te digo que o Algarve era uma coisa mesmo rudimentar, ou seja, não havia internet como há hoje, claro. Depois começou a haver, mas não era com esta informação que existe hoje em dia. Portanto, quando tu não sabes que uma coisa existe, tu não vais à procura dela, não é? Claro. Portanto, para mim era tipo, o teatro musical acontecia cá dentro, como a revista acontece para mim no meu cérebro. O teatro musical também. E só depois, já no meu secundário, talvez eu comecei a perceber, mas espera, eles fazem isto lá fora e fazem isto muito bem feito. Até tem jeito para isto. Nós é que trazemos importado. Eu vi que aquilo foi giro. Pronto, e depois eu acabei o secundário. Espera aí, não vamos saltar aqui. Desculpa. Não vamos saltar etapas. Calma, temos aqui muito para esmiuçar. Porque, entretanto, há aqui uma coisa que me está a faltar no meio disto, que é... Estás a falar dessa coisa de teres descoberto. Espera aí, mas o teatro também pode ser teatro musical, não sei o quê. Eles cantam. Tu cantavas? Cantava. Também te exprimias musicalmente, digamos assim. Sim, cantava. É teatrada, mas também cantavas. Sim, sempre gostei muito de cantar, cantava muito. Sempre tive uma voz muito aguda. Hoje em dia não parece, mas a minha voz era muito aguda. Assim espontaneamente, nunca tiveste aulas ou aulas de música? Nunca tive aulas. Tinha o piano e no piano era o que eu tiveste as aulas de piano, mas onde tu querias era apresentar galas. Eu cantava e apresentava as galas. Pronto, acabou. Os outros tocavam o piano e eu fazia o resto. Exato. Mas sim, cantar sempre fez parte do meu horizonte. Do teu gosto, pelo menos. Eu não sabia, ao início era que se podia juntar as duas coisas, não é? Justamente. Portanto, que quando isso foi uma descoberta para ti quando viste e ficaste ali um bocado fisgado. Nessas alturas, já me disseste, quando vinhas a Lisboa, começaste a vir a Lisboa muitas vezes, vinhas ver os espetáculos do Politeama, mas não só, já vias espetáculos fora daqui, e então estamos naquele momento em que acabas o secundário. Estás em Vila Real e acabas o secundário. Acaba o secundário e disse, famoso, disse e agora? À minha mãe que ia para o conservatório. Não, disse logo que ia para o conservatório. Eu tive uma sorte gigante de ter sempre o apoio, sempre. Nunca, não houve Ia-te perguntar isso a seguir. Sempre. Mas podes já responder. Família próxima, ou seja, o núcleo próximo, mesmo o meu pai enquanto era vivo também, a minha mãe, a minha avó, aquelas pessoas de casa, houve sempre este apoio, que é... A minha mãe ensinou-nos sempre a seguir os nossos sonhos. O meu irmão também tem uma profissão difícil relacionada com o futebol, portanto também é treinador de futebol, também era uma coisa meio estranha, e felizmente também é bem sucedido, e portanto, mas tivemos sempre esta coisa de sigam os vossos sonhos, que a gente há de apoiar de alguma maneira, forma. Como pudermos, sim. E sei que foi bem difícil muitas vezes, mas a coisa fez-se.
Portanto, eu ia para o conservatório e fiz a inscrição. Provas de admissão? Fiz a primeira chamada das provas e depois estava no Algarve e vinha não sei o quê, e depois vinha para a segunda cena de provas e à noite disse à minha mãe, não quero ir para ali. E a minha mãe ficou muito... Acho que foi a primeira vez que a minha mãe ficou tipo um bocado preocupada com o que é na minha cabeça, porque eu durante a minha vida toda tinha dito que era isto que queria fazer, como é que eu agora estava a desistir? E eu disse que tinha nada a ver e aquilo não... O programa não era aquilo que eu procurava, porque lá está, o conservatório, que é uma coisa que eu, na minha opinião, está errada, é direcionado para um caminho do teatro, quando o teatro, na verdade, tem 50 caminhos paralelos, não é? Certo. Estamos a falar, deixa-me fazer contas rápidas de cabeça, tu nasceste em 92, não é? Sim, portanto, estamos a falar... 91. Sim. Portanto, estamos a falar de 2008, 2009, provavelmente, que é quando tu fazes, quando tens 18 anos, não é? Por volta disso. Sim, sim. Só para eu me localizar, como eu conheço bem a história do conservatório. Mas continua um bocadinho assim, não é? Ou seja, sim. Nós sentimos isto, em Portugal hoje em dia alguém que quiser aprender teatro musical, não é no conservatório que vai conseguir aprender, não é? Portanto, e tu foste percebendo isso um bocado também por pessoas com quem contactavas, que te falavam. Não era para ali que eu estava virado, não era aquela minha coisa e desisti, pronto. E fiquei a pensar, pronto, agora o que é que vou fazer? É de encontrar qualquer coisa. Foi quando eu dei com um curso de fim de tarde que havia no Chapitão, dirigido pelo Bruno Schiappa. Conheço muito bem, um grande amigo. Sim. E então foi tipo, olha, vou fazer este curso, vou para Lisboa a 2 vezes por ano, eu vou à quarta, faço aula quarta e sexta e venho ao sábado. E assim foi, vim fazer o curso e fiz o curso de setembro, outubro, novembro, dezembro, mas aquilo também não era ainda por ali, não era aquilo ainda que eu estava, porque lá está, o meu desconhecimento sobre, para mim teatro era aquilo que eu conhecia e que via, que era as comédias, a revista e o teatro musical, e como não me chegava mais nada, eu não sabia que havia o outro lado... Outras coisas. Não é? Sim, e estamos a falar de uma altura, esse final dos anos 2000, não é? Portanto, ali de 2005 a 2010, estamos a falar de uma altura, para as pessoas que estão a ouvir isto hoje, em que não havia as escolas de teatro musical que há hoje, por exemplo. Ou seja, hoje em dia já há, de repente, 3, 4, 5 escolas que dão até cursos já um bocadinho, mesmo até vocacionados para o teatro musical. Nesta altura, nos anos 2000, primeira década do século, não havia. Não. De facto, não havia. Não tinhas muito para onde te virar, não é? E eu estava nessa coisa com o Bruno Schiappa e às tantas aquilo não era aquilo que eu... Não foi isto que eu sonhava, uma coisa não é... O caminho não está a ser este, não é por aqui. E na altura do Natal, um dia a ver televisão, aparece num programa daqueles das manhãs, eu acho que era na SIC por acaso, não tenho a certeza, mas pronto, estava no programa das manhãs, aparece Wanda Stewart a promover um curso de teatro musical que ela ia fazer numa academia que pertencia ao Paulo Magalhães, que se chamava Artist, que já não existe hoje em dia, e que iam abrir então um curso de teatro musical, pós-laboral também, mas iam abrir um curso de teatro musical. E eu pensei, pronto, ok. Estou com a minha gente. Encontrei alguma coisa que eu queria, onde eu pertenço. E aí disse à minha mãe, olha, eu vou deixar este curso, porque eu vi este curso e eu quero trocar aquele curso por este. E a minha mãe foi tipo, ok, se aí é de ser. E foi. O que acontece? Eu inscrevi-me e quando eu liguei a inscrever-me, as inscrições estavam cheias. E disseram-me, mas podes vir assistir à aula porque nós vamos... vem assistir à aula porque vamos abrir uma segunda turma, não sei quando, não sei o quê. Pronto, eu vim assistir à aula, já vim assistir à segunda aula. E quando chega à escola, não sei o que, alguém disse à Wanda que estava lá mais uma pessoa, e ela disse, mas a turma está cheia, e a senhora da secretaria ficou, pois a turma está cheia, não posso assistir, não sei o que, eu disse, pois, disseram-me que ia ver outra turma, mas já não vamos abrir outra turma, e esta encheu, já não conseguimos abrir outra, portanto não sei o que, disse, mas vindo ao Algarve, pelo menos deixa-me assistir à aula, e elas lá me deixaram assistir à aula, e como era a segunda aula, era para ver quem é que, ela na primeira aula tinha pedido para levarem um exercício, um bocado musical, uma coisa qualquer, não sei o que tivessem para fazer, e ela chegou lá, não sei o que, perguntou quem é que queria ser o primeiro. E ninguém falava. Espera lá. Vou ser eu o primeiro. Vou ser eu o primeiro. Fiz, lembro exatamente, o I Am What I Am, das loucas, a versão do Filipe. Fiz a cena e resultado, ela disse, olha, pronto, acho que vais ter que ficar, não é? E portanto, fiquei, deixaram-me ficar a fazer o curso. Eu fiz o primeiro ano do curso, portanto isto foi em janeiro.
Em março, quem estava a dirigir a escola na altura era a Vânia Oliveira, que fazia parte daquela girls band das Delirium. Sei se estou a ver essa Vânia. A Vânia. Okay. E a Vânia foi fazer um espetáculo de teatro musical em turnê com o Nuno Ramos Vieira, que era o encenador na altura, sobre alimentação saudável, um espetáculo infantil. E eles estavam a fazer o espetáculo e de repente falha o protagonista do espetáculo, que tinha que ser uma pessoa com excesso de peso, porque aquilo falava sobre... E a Vânia disse, não sei o que, lá na escola tenho um miúdo que não sei o que... Ele fez-me uma audição, fiquei, foi o meu primeiro... Portanto, eu entrei na escola em janeiro e eu em março estava a trabalhar a estrear no Dia Mundial de Teatro de 2010. De 2010? De 2010. Muito bem. Mas agora 15 anos. No meio, pronto, estreei-me aí, entretanto ainda fiz esse espetáculo até ao fim. Entrei no segundo ano do curso, já não era com a Wanda, era com o Henrique Feist. Ok. Mais professores, mas pronto, eles eram os professores, os cabecilhas de cada ano, eram ambos. Diretores artísticos sim, do curso, exatamente. Modo, sim. Fiz o segundo ano também até ao fim do curso. E eu já tinha vindo a N audições aqui no Filipe, nunca tinha ficado. E hoje em dia, que eu estou do lado de cada das audições, eu percebo que era impossível eu ficar porque eu estava zero preparado para aquilo. Ou seja, eu lembro que a audição do West Side Story eu vim cantar o Foi Deus. Portanto, o desconhecimento era tanto, a desinformação que eu tinha era tanta, que nunca na vida eu podia passar para nada, não é? Pronto. E dá-se o Filipe vai fazer o melhor de La Féria no Casino Estoril. Portanto, no final desse ano letivo, que acabou ali em junho de 2011... o Filipe vai fazer o melhor de La Féria no Casino Estoril e precisavam de, mais uma vez, uma pessoa com excesso de peso para fazer as partes que eram da Canção de Lisboa. Portanto, o melhor de La Féria era um espetáculo com apanhados os espetáculos do Filipe todos. E, aliás, antes de recorrer a isto, o meu espetáculo final com o Henrique Feist foi o Chicago e tu foste ver isso com a Melania Gomes no auditório de Santa Joana Princesa. Fui, é bem possível. Porque a Melania... Porque eu ia muito ao Maria Vitória, lá está. A Melania às tantas já com pena oferecia-nos bilhetes, é verdade. E eu lembro-me de fazer o curso e ela querer ir ver e tu foste ver isso com ela. Okay. E lembro-me exatamente o que ela me disse no final desse espetáculo. Portanto, eu tenho a certeza que vocês foram. Sim. Pronto, eu é que já tenho meio certa idade, já não lembro. Sim. E isto a dizer que, ok, então o Filipe precisava de alguém para fazer o Vasco Santana nesse espetáculo e vinha uma audição que era eu, o Luís de Matos e o João Brás. Porque a vida é muito engraçada, não é? Que engraçado. E eu fiquei, porque eu lá estava a saber os espetáculos do Filipe, todos de cor, portanto, quando foi aquela cena de São Lisboa, eu fiz exatamente a marcação certa que o Miguel Dias faria antes. Certo. E deitei-me no chão e fiz não sei o quê, fiquei aí e foi assim que eu cheguei ao Filipe La Féria. Mas vamos, de qualquer maneira, voltar um nadinho atrás, porque houve uma coisa que tu disseste que eu achei muito engraçada e não queria deixar passar em claro. Tu estavas a fazer tudo certinho pela ordem, portanto, cronológica, mas disseste aí que fizeste várias vezes a audição para aqui. Lembras qual foi a primeira vez que fizeste a audição aqui no Politeama? Lembras mais ou menos? Eu acho que a primeira vez foi West Side Story, talvez. Okay. Depois vim 2 vezes, que houve 2 audições para o Faz História de um Povo e eu também vim. E pelo meio houve mais qualquer coisa, não sei se foi Jesus Cristo, se foi uma coisa qualquer assim do género. Ok, foi ali uma certa persistência, portanto foste cantando sempre, porque tu tinhas sempre, ao mesmo tempo, aquela ideia. Agora já conhecias mais coisas, obviamente, já tinhas visto mais espetáculos, mas continuavas um bocadinho, corrijo-me se estou errado, continuavas um bocadinho com a ideia de que o Filipe fazia o tipo de espetáculos que ainda representavam para ti um ideal. E também, na verdade, o Filipe fazia espetáculos ainda hoje com audições abertas. Sim, o que também não é muito comum. Não é muito comum ainda hoje em dia. Verdade. Mas eu lembro-me que fui aqui, também fui a 2 audições para o Parque Meyer. A Marina fez uma quando entrou e eu fui a essa audição. Mais uma vez, para me dizerem que eu era muito novo, porque eu tinha 17 anos, ainda não podia ir, e que era muito novo, e lá me deixaram fazer porcaria da audição, e claro que não fiquei. E depois fui uns anos mais tarde para outra revista qualquer também, e também não fiquei. Mas sim, eu ainda fiz para aí 4 ou 5 audições aqui. E eles conheciam-me de ver os espetáculos, porque eu era tipo o fã, não é? Portanto, eu era daquelas pessoas que ver os espetáculos 20 vezes, ainda por cima, uma fase da minha vida que eu só usava calções às cores. Portanto, era muito. Eu lembro-me de ti dessa fase. Era muito. Aliás, o meu nome artístico vem dessa fase, porque, então, colado a isto, eu ia ao Maria Vitória ver as peças todas 50 vezes e às tantas, por impulso também da Melania, o Costa deixava-me entrar e ir sempre lá para cima para as frisas. Sempre não havia ninguém, então eu ficava ali. E eles começaram, era o rapaz das frisas, ninguém sabia se era o meu nome, era só o rapaz das frisas. Quando surge esta coisa... Essa história também quando surge esta coisa de
de ser ator, não sei o quê, e havia outro João Lopes no elenco. Ok. Tu és João Lopes, utilizar o teu nome. Lopes. E o meu nome do meio é Flórido, que é um nome fora do comum, mas que é sempre muito difícil das pessoas acertarem. É Florindo, Florida, Flórida, não sei o quê. Então, tipo, eu não sei o quê, pá, o que é que eu faço? Ponho João Pedro, ponho não sei o quê, e um amigo meu é que disse, mas olha, já toda a gente conhece, porque o rapaz das frisas usa e eu, olha, João Frisa, se calhar isto aqui é coisa cola e faz sentido. E foi um bocadinho a medo e com muita vergonha, sobretudo como é que eu ia dizer isto à minha família, não é? De, olha, vou mudar aqui de nome. Mas assim que eu pus, acho que aquilo foi tipo uma coisa que se colou a mim. Eu acho que hoje em dia há pessoas que nem sabem que eu sou João. É o Frisa. Portanto, a coisa ficou por aí. E pronto, foi assim que eu cheguei ao Filipe Laféria e é o meu nome artístico também. Exatamente. Portanto, estamos nesse momento-chave, tu entras para o Melhor de Laféria, entras principalmente por fazeres tão bem as cenas da Canção de Lisboa e do Vasco Santana / Miguel Dias, não é? que eu vi com o Miguel Dias aqui neste teatro, e depois a partir daí ficaste sempre. Não, ou depois, não? Conta-nos essa a partir história. desse espetáculo, ou seja, o espetáculo durou qualquer coisa como 1 ano, e eu entretanto continuei a produzir em paralelo espetáculos meus, já assim mais profissionais. Já cá em Lisboa? Já cá em Lisboa, com uma empresa que eu fiz com o Marco Mercia. Tivemos uma empresa aos dois para produzir espetáculos. Produzimos, depois então acabou. Mas acabou o Melhor de Laféria e eu tive um breakdown. Ou seja, aquilo acabou e não aconteceu nada. E eu voltei para o Algarve, portanto fiquei mesmo sem trabalho nenhum. Voltei para o Algarve, foi uma fase, acho que foi uma das fases mais complicadas que eu tive na vida, porque foi tipo, ok, cheguei lá e agora isto acabou, né? Não há mais nada. Ou seja, aprendeste, desculpa interromper-te, mas logo quase no princípio da tua carreira aprendeste logo uma lição muito, muito importante. Foi tipo, fiz 1 ano e de repente nada. É que as pessoas às vezes, é importante já agora mandar estes recados para quem nos possa estar a ouvir. Às vezes as pessoas vêm para esta profissão a pensar que o difícil é chegar lá. Não é? Chegar lá, aquela coisa do chegar lá. E acham que depois de chegar lá, pronto, já cá estou. O difícil é que duraste no arame. Mas é que não. É que esta profissão não tem propriamente um lá. O lá está sempre a mudar. E aconteceu-me isso. E a gente vai e vem e é muito complicado. Hoje em dia, conscientemente, quando vi esse espetáculo de Laféria, eu era muito verde. Ou seja, eu no Algarve, eu tinha um brilho... porque não havia mais ninguém a fazê-lo. Eu, quando entrei para a escola, eu tinha um brilho diferente, porque todos os outros talvez tivessem ainda menos experiência que eu. De repente, eu cheguei ao mundo profissional e havia mais 20 ou 30 igual a mim. E, portanto, eu era mais um, já não era era mais um. E quando isso de repente acaba, e hoje em dia olho para trás, aquele espetáculo era muito verdinho realmente, ok, tipo, aquilo acabou, não houve grande interesse nem da parte do Filipe, nem de mais ninguém que tivesse ido ver, nem outras audições que eu fui, em dar-me aqui continuidade a este processo. Portanto, de repente, eu fiquei aqui, tipo, ok, tipo, e foi uma coisa, há um baque que te dá, que é, afinal, não és a pessoa especial que te diziam que eras estes anos todos, e ficas ali naquela coisa, e o trabalho não aparecia, portanto... E tu além dessa consequência profissional, teres ficado ali momentaneamente sem trabalho, ou durante um tempo sem trabalho, psicologicamente e emocionalmente também foi difícil? Foi uma depressão. Ultrapassares essa coisa de perceberes que afinal não eras a última Coca-Cola da deserto? Uma depressão, porque foi... Eu lembro-me de ir para o Algarve e ter que empacotar tudo o que tinha cá. Exato. E foi tipo, estou a voltar onde eu não queria, não é? Sentias-te a voltar para trás? Sentia-me tipo a andar para trás no tempo e não queria nada. E isto foi em 2012, 2013, e só em agosto de 2013 é que eu vim aqui ver um espetáculo e o Filipe encontrou-me na escada e disse-me: você não gostava de ir para o Porto? E eu disse: gostava. Que eu vou repor o Melhor de Laféria no Porto, é só com pessoas do Porto, mas se tiver lá alojamento, venha. E eu disse: eu não tinha alojamento, mas eu arranjei. Eu quero é voltar. Claro. Eu quero é voltar. Claro. Eu não tinha alojamento, mas eu arranjei. Claro. E fui para o Porto fazer o Melhor de Laféria, portanto, 1 ano e meio depois de acabarmos, fomos para o Rivoli fazer. Ainda fiz ao mesmo tempo o Peter Pan também no Rivoli, tivemos lá 6 meses. E tipo, foi aí tipo, eu comecei a recuperar e pensar: ok, mesmo que haja espaço em branco, nem tudo está perdido. Claro, não é voltar ao zero. Exatamente. E quando acabou o Melhor de Laféria, portanto acabou em janeiro de 2014, eu voltei a não ter trabalho com o Filipe, mas já não voltei para o Algarve porque já comecei a trilhar outros caminhos paralelos. Tinha feito outras coisinhas com outras pessoas, começar a fazer outros projetozinhos pequeninos e não sei o quê, e eram coisas muito pequeninas, mas que me dava segurança, confiança, claro, e que me dava para eu me sustentando aqui em Lisboa. Okay. Só
Em janeiro de 2015 é que então volta a ligar-me o Filipe para eu ir para o casino fazer a Noite das Mil Estrelas. E aí sim, desde 2015 até hoje, foram 10 aninhos de seguidos para fazer sempre espetáculo. Saí daqui, sim. No casino primeiro e depois passei para aqui em 2017. Sim. E aí foi sempre a seguir. E pronto, é isso. E pronto. E depois de espetáculo em espetáculo, em espetáculo, em espetáculo, até chegarmos então ao Fátima. E agora é o momento em que, eu costumo perguntar sempre isto, às vezes até pergunto no princípio, só para localizar os nossos ouvintes, é o momento em que me vais dizer qual é a personagem que fazes aqui no Fátima. Então eu faço o Basófia, que é o homem que achou que podia fazer de Fátima um negócio. E é aqui um bocadinho o alívio cómico do espetáculo, ainda que ele tenha depois um volte-face mais para o fim, mas acho que é um bocadinho a respiração do espetáculo nesse sentido. O espetáculo é muito denso e de repente aparece aqui uma personagem para aliviar um bocadinho para as pessoas poderem respirar. E acho que essa foi a principal preocupação do Filipe em escrever este papel. Pronto, e eu acho que acho que consigo cumprir essa missão que ele me deu de fazer as pessoas sorrir um bocadinho durante este espetáculo que é tão denso. Certo. E entretanto, nestes 10 anos seguidos de espetáculos que culminam com o Basófia aqui no Fátima, tu foste ganhando confiança, foste ganhando também, penso eu, a confiança cada vez maior do Filipe, e tu hoje não representas só papéis aqui dentro, não é? Não. Também muitas vezes és braço direito e cumpres outras funções aqui nos espetáculos. Sim, verdade? Eu em 2017 o Filipe convidou-me para ser assistente dele no espetáculo Camarini com o João Baião, que eles fizeram aqui o Sai na Próxima, e aí passei a ser assistente do Filipe em parceria com o Filipe Albuquerque, que fazíamos os dois assistência. Depois, entanto, o Filipe deixou de fazer e continuei a fazer, fui sempre fazendo assistência, e a pandemia trouxe-nos uma proximidade maior ao projeto de Teatro Politeama. Ou seja, quando se deu a pandemia, e o Filipe diz muitas vezes isto, nós, e eu e o Filipe Albuquerque, que tenho que falar nele sempre, nós tentámos muito impulsionar o Filipe para vamos abrir, vamos fazer coisas, vamos abrir, vamos estar. E foi aí que nós começámos a ter um papel mais preponderante, e eu depois mantive-me como esta coisa, e vou parafrasear o que tu disseste, e o Filipe, que é um bocadinho tentar ser o braço direito e ajudar em tudo aquilo que eu posso. É um trabalho que eu gosto muito porque é muito criativo, porque o Filipe me dá também alguma liberdade de poder implementar as minhas ideias, e passa por desde escrever o espetáculo, a desenhar os figurinos, a conceber o espetáculo, fazer parte do processo criativo do gênio. Do espetáculo, exatamente. Sim. É uma coisa incrível, e isso, sim, estes últimos anos tem sido um privilégio muito grande nesse sentido. Então, e sentes este teatro como a tua casa? Sim. Acho que qualquer dia, ou seja, nunca me recusei a sair, não é? Nunca vi isto como é a minha casa e vou ter que ficar aqui. Não. Acho que é uma casa de portas abertas. Sim, claro. Não, mas eu estava a perguntar mais em termos do teu sentimento de sentir sentes em casa. Acho que vai sempre a minha casa. Eu posso ir, como tudo, não é? A gente depois arranja uma casa de férias e mas nós temos sempre a nossa casa. Eu acho que esta vai ser sempre a minha casa, sim. E a tua família orgulhosa deste... eu acho que sim, quer dizer, não acho que tenho a certeza, sim. E sempre prontos a apoiar e a estar presentes, e acho que sim. Mas mantens uma ligação com o Algarve? Continuas a manter uma ligação? Mantenho. Como disse, todos os anos faço lá o espetáculo. Este é o primeiro ano que não vou fazer, porque como vou estar no Porto é impossível, não dá mesmo. E vou lá sempre que posso, e eles vêm cá muitas vezes, e portanto temos sempre aqui uma relação muito presente todos. Fantástico. E assim chegámos ao Fátima. E então, olha, vou acabar esta nossa fantástica conversa com uma pergunta que eu faço sempre no fim das entrevistas a todos vocês, que é, sem qualquer limitação de género ou idade, num universo paralelo, se tu pudesses interpretar outra personagem qualquer do Fátima, qual seria? O que é que dava mais gozo? Ou que seria o melhor desafio? Eu acho que era a Maria Rosa. A Maria Rosa. Claro, é um grande papel. É um papelão mesmo, e não tem a ver com ser um papelão a nível de extenso ou de destaque no espetáculo. Não, mesmo claro. O que está por as raízes daquela árvore é uma coisa que eu, enquanto ser humano, não consigo compreender, aquela cabeça daquela mulher.
Mas isso se torna mais fascinante, eu Claro, acho. isso ainda é um desafio maior, não é? Não, mas é de facto uma personagem que tem um interior Sim. que é como tu dizes, que é até desafiante Sim, por sim, tentar sim. perceber, mas porque é que esta mulher está a sentir Sim, isto agora sim. e a dizer isto agora, não é? E porque é que de repente já muda e porque é que é super interessante. E depois mesmo. também tem canções muito bonitas e tudo isso. Tem, mas acho que era Seria isso? Era, acho que sim. Acho que sim. Mas não toco o meu basófia por nada. Não, mas o teu nem basófia... nem os meus miúdos. E tem sido muito giro trabalhar com eles os dois. Muito giro. Só mesmo para acabar, porque estava para te perguntar isto há bocado e esqueci-me. Eu sei que fizeste algumas personagens muito, muito mesmo interessantes e algumas muito marcantes nestes últimos 10 anos aqui. Achas que o Basófia está, pelo menos, entre os maiores desafios que tiveste aqui? Tá. Eu acho que o ano passado o João Vilaré deu-me a oportunidade de mostrar às pessoas que eu não sei só fazer rir. Acho que foi isso que me trouxe. Este ano a Basófia dá um bocadinho essa continuidade, que é faz rir, mas também faz outro lado. Outro lado. Acho que sim, acho que faz parte dos meus leques das personagens que há mais. Aqui do Teatro Platiema que me... Sim, eu concordo. Sim. De depois fora há outras, mas daqui do Teatro Platiema, sim, são essas. Sim. Muito bem. Então, brevemente, num teatro perto de si, João Frisa, em Maria Rosa. Maria Rosa, imagina. Obrigado por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Obrigado. Olha a conversa tão linda. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Opera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.